Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. O texto de hoje trata de coisas da vida. É muito bonito. Esse texto é sobre o que aconteceu numa casa típica de classe média. O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação, entre aspas, do seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não tem ninguém, desliga. Mantenha a caneta no suporte, caiu. Pois o filho não gostava que seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerar essas coisas até ontem, pois que estavam na mesma casa. Mas hoje, no entanto, ele recebeu um convite para uma entrevista de emprego. E pensou assim que eu conseguir o emprego, vou deixar a cidade. Não haverá nenhuma reclamação do meu pai. Foram assim os seus pensamentos. Quando ele estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: responda as perguntas que lhe forem feitas sem qualquer hesitação, mesmo se não souber a resposta, porque isso mostra confiança. Ele deu a ele mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder então comparecer à entrevista. E o filho então chegou no lugar da entrevista e percebeu que não havia seguranças no portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava projetando-se para fora, provavelmente o que era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e água na mangueira, e não parava de jorrar, e ele não estava nas proximidades. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira, colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe. Não havia ninguém na área de recepção. Porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. E ele então subiu as escadas. A luz que foi acesa ontem à noite ainda estava acesa às 10 da manhã. E ele se lembrou daquela advertência do seu pai: por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E eu pensei que ainda podia ouvir isso agora. E mesmo se sentindo irritado, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas esperando por sua vez. Ele olhou para aquele número grande de pessoas e será que eu vou ter alguma chance de conseguir esse emprego? Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas colocado perto da porta. Ele percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo e endireitou o tapete com alguma irritação. Ele viu que em algumas fileiras na frente havia muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias, mas várias ventoinhas estavam funcionando sobre esses assentos. E ele ouviu a voz do pai novamente: por que essas ventoinhas estão ligadas na sala onde não tem ninguém? Ele desligou as ventoinhas, que não era necessário, e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala do interrogatório e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele foi e parou diante do entrevistador com alguma apreensão e muita preocupação. O homem pegou os certificados dele e, sem olhar para eles, perguntou: quando é que você pode começar a trabalhar? E ele perguntou: isso é uma pergunta capciosa que está sendo feita na entrevista ou é um sinal que me ofereceram o emprego? Ele estava confuso. O que você está pensando? Perguntou o chefe. Não perguntamos a ninguém aqui. Fazendo algumas perguntas, não seremos capazes de avaliar as habilidades de ninguém. Portanto,
o nosso teste foi avaliar a atitude da pessoa. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras de TV. Ninguém que veio hoje fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, a ventoinha e as luzes funcionando inutilmente. Você foi o único que fez isso. Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho de seu chefe. Ora, ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina e as demonstrações de seu pai. Agora ele percebeu que é apenas a disciplina que o levou ao seu trabalho. E aí, a sua irritação e a raiva pelo pai desapareceram completamente. Ele decidiu que levaria seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Tudo que o nosso pai nos diz é apenas para o nosso bem, visando nos dar um futuro brilhante, não é, ouvinte? Nós sabemos disso. Uma pedra não se torna uma bela escultura se ela resiste à dor do cinzel que a lascou. Para nós tornarmos uma bela escultura e um ser humano, nós precisamos aceitar lições que esculpem os maus hábitos e comportamentos nossos. É isso que o nosso pai faz quando nos disciplina. A mãe levanta a criança pela cintura para alimentá-la, acariciá-la e colocá-la para dormir. Mas o pai não é assim. Ele levanta a criança nos ombros para que ela veja o mundo que ele não podia ver. Podemos perceber a dor que a mãe sofre ouvindo-a, mas a dor do pai pode ser percebida apenas quando os outros nos falam sobre isso. Nosso pai é nosso professor quando temos 5 anos. Um vilão terrível quando temos cerca de 20 anos e um guia enquanto a gente viver. As mães podem ir para a casa da sua filha ou filho quando ela for velha, mas o pai não sabe fazer isso. Não adianta machucar nossos pais quando eles estão vivos e lembrar sobre eles quando já faleceram, ouvinte. Trate-os muito bem. Esse é um exemplo de orientação que todos deveríamos dar aos nossos netos sempre. Eu aguardo você para mais um encontro.